Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderia dizer a esta amendoeira: arranca-te daqui e planta no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandar, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum, caminhando com Jesus, que anuncia o reino de Deus. Temos a alegria nessa tarde de domingo de poder celebrar o grande mistério. Hoje é o dia da comunidade, dia do povo de Deus reunir-se e celebrar esse dom grandioso da fé, que foi o próprio Deus que nos deu. E hoje a palavra de Deus nos fala exatamente sobre o grande dom da fé. São Paulo a Timóteo escreve dizendo: reavivai em ti a chama do dom de Deus. Ao olharmos nessa tarde de domingo para a liturgia da palavra, nós vamos compreender de maneira muito clara que a fé é o grande motor da vida humana. É o grande dinamizador da nossa história, da construção da nossa história. Então, quanto mais nós alimentamos, quanto mais nós avivamos, como São Paulo diz, o dom da fé, mais nós nos projetamos, mais nós crescemos. Então, hoje, a liturgia da palavra, ela nos fala sobre esse grande dom que Deus nos deu, o dom da fé. E que nós precisamos a cada dia alimentá-la. A fé é o grande motor, condutor da vida do homem. É pela fé, como diz o profeta Abacuque hoje, que vive aquele que crê, o crente. Nós vivemos pela fé, nós somos motivados pela fé. E aí nós encontramos um grande dilema no coração humano. O grande dilema que nós enfrentamos dia após dia está justamente no exercício dessa fé. Pelas limitações humanas, nós acabamos não exercitando como devemos exercitar a fé. Mas está justamente aqui projeto de Deus para o homem. Nós temos uma grande força dentro de nós, e essa força é a fé. Se nós tivéssemos que definir a fé, porque não se pode definir a fé, ela é inexplicável. Mas se nós fôssemos definir de uma maneira clara, nós diríamos que a fé é esse grande poder que existe dentro de nós, que veio de Deus, é a marca de Deus em nós. O que é a fé? Se não compreender dentro desse dinamismo, a fé é a marca de Deus, e que eu queira ou não, ela vai sempre existir. A marca de Deus vai sempre existir dentro de mim. Que eu creia ou não em Deus, mas eu jamais poderei dizer que eu não tenho fé. Eu posso não exercitá-la, mas a fé é a marca de Deus. Nós saímos do coração de Deus, então trazemos em nós a marca de Deus. Isso é a fé. Por isso que São Paulo hoje nos ensina na carta
São Timóteo, dizendo: eu exorto a reavivar a chama do dom de Deus. Ou seja, esse dom já está dentro de nós. Esse dom já está impresso dentro de nós. Não é algo que eu vou adquirir, não é algo que eu vou conquistar, mas ela já está. O dom da fé já está aqui dentro de mim. Por isso que São Paulo nos convida a reavivar. Ou seja, eu preciso motivar, eu preciso dinamizar esse grande dom dentro de mim, para que de fato ele nos projete sempre para frente. Quanto mais eu exercito o dom da fé, mais eu cresço. É como Jesus fala para nós no Evangelho. O poder da fé é tão extraordinário, é tão grande, que Jesus procurou dar a conhecer numa parábola, numa simbologia que ele conta hoje no Evangelho. Ele diz assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa amendoeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedecerá. Direis àquela montanha: afasta-te dali, vai para lá, e ela obedecerá. Isso é para dizer a grandeza da fé, a grandiosidade desse dom que Deus concedeu a todos nós, porque é marca dele em nós. O que eu preciso fazer? Primeiro, conhecer que eu tenho. Primeiro, o reconhecimento de que esse dom já está impresso dentro de mim. Depois, fazer o caminho que São Paulo ensina hoje: reavivar. E de que maneira eu vou reavivar? Na busca, no conhecimento da palavra. Quanto mais eu vou conhecendo a palavra, mais eu vou descobrindo esse grande potencial. Quanto mais eu vou descobrindo o Senhor, mais eu vou descobrindo essa grandeza. E quantas vezes nós ficamos procurando respostas fora? Nós queremos respostas em coisas, em pessoas, em lugares. Nós buscamos preencher os vazios que estão aqui dentro, buscando resposta fora, mas nós nunca vamos encontrar fora o que está dentro. O Senhor falou sobre isso também a Santo Agostinho. Santo Agostinho vivia um dilema interior grandioso. Era um homem que chegou numa fase da vida em que ele buscava muitas respostas, ele tinha muitas indagações, e era grandioso o conflito interior que existia. De repente, Santo Agostinho se via atraído pelas coisas de Deus, mas ao mesmo tempo Santo Agostinho se sentia atraído pela sua razão, pelos questionamentos da sua razão. Então Santo Agostinho começou um grande dilema de buscar respostas, em lugares, em coisas, em estruturas, na própria ciência. E quanto mais Agostinho procurava respostas fora, mais crescia dentro dele a angústia. E de repente, certa vez, quando ele meditava, Deus falou ao coração de Santo Agostinho, dizendo: por que tu procuras fora o que está dentro? É justamente sobre isso que o Senhor nos fala nessa noite na palavra. Então esse grande dom já está dentro. Então é lá onde eu vou buscar as respostas para os meus questionamentos, para os meus dilemas, para os meus desastres, para as situações difíceis que eu vou enfrentando. Então quando eu mergulho dentro, eu vou encontrar essa grande força de Deus. Por isso que ela precisa ser motivada, ela precisa ser dinamizada, ela precisa de fato ser motivada para que o resultado apareça. Esse dom está conosco, com cada um. Está no coração guardado, talvez esteja lá escondido, que você ainda nem se deu conta de que ele existe. Mas à medida que você começar a buscar, à medida que você começar a utilizar esse dom que Deus te deu, você vai percebendo que as situações elas vão desaparecendo. Eu vou buscar em Deus a resposta. Se você me pergunta aonde é que eu vou buscar uma resposta para essas grandes dúvidas que eu carrego dentro de mim? Em Deus. Onde eu vou buscar respostas para os desequilíbrios de minha vida interior? Em Deus.
O problema muitas vezes é que nós queremos buscar respostas nas coisas e a gente acha que esse dilema que nós vivemos, essas situações mal resolvidas dentro de nós, os desafetos, eles vão ser preenchidos quando nós conquistarmos coisas. E aí a gente começa a querer, a desejar, e quanto mais a gente tem, quanto mais a gente busca, mais tudo isso vai crescendo e nós não vamos encontrando respostas. E chega um determinado momento que vem aquela grande dúvida: mas eu pensei que eu poderia encontrar uma resposta nas coisas que eu consegui ter. Não vamos. Nós vamos encontrar resposta em Deus. Nós vamos buscar respostas em Deus. É mergulhando dentro, porque Deus está dentro. À medida que eu vou percebendo isso e que eu vou entendendo de maneira clara, eu vou começando a perceber que as respostas começam a vir. Então nunca queira buscar fora o que está dentro. Não pense que você vai buscar resultados. Não pense que você vai achar respostas nas coisas, nas pessoas. Não. Nós só podemos encontrar em Deus. Como diz o salmista: a minha alma tem sede de Deus, ela anseia, como a coça suspira pelas águas, assim igualmente suspira a minha alma. E eu jamais poderei suspirar senão em Deus. Por isso que o salmista vai nos levando a essa meditação. Eu vivia numa situação de dúvidas, mas quando eu mergulhei, quando eu permiti que o Senhor sondasse-me, aí eu compreendi que o verdadeiro sentido da minha vida estava em Deus. Hoje, na liturgia da palavra, nós encontramos essa meditação na profecia de Abacuque, porque hoje a profecia de Abacuque é um clamor a Deus. O próprio profeta questiona a Deus: mas Senhor, por que é que nós estamos vivendo tantas atrocidades? Por que é que nós estamos perecendo? Por que é que nós estamos angustiados? Por que é que nós buscamos alegria e a alegria não vem? E o profeta começa a questionar Deus: por que que essa angústia vai crescendo? Aí ele diz assim: até quando eu clamarei sem que me atendas? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Aí o profeta começa a colocar a culpa de suas angústias em Deus, mas esquece que a culpa das nossas angústias não está em Deus. Por isso que Deus depois fala ao coração do profeta dizendo: olha, essas angústias, elas nasceram das escolhas que vocês fizeram. E muitas vezes acontece também conosco isso. Nós queremos colocar a culpa em Deus dos problemas que foram nós mesmos que construímos. Eu transfiro para Deus uma culpa que é minha. Então as angústias, elas não vêm de Deus. Ela vem de quem, Padre? Ela vem das minhas escolhas. E muitas vezes, por não escolher em Deus, eu acabo fazendo escolhas angustiantes. Eu acabo fazendo escolhas erradas e depois o resultado tem que aparecer. Os resultados vão aparecer, sem dúvidas nenhuma. E o profeta Abacuque depois tem um entendimento em Deus, que tudo aquilo que o povo estava passando era fruto de uma escolha errada. O que é uma escolha errada, Padre? É uma escolha feita fora de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche teus olhos. Ao escutar nessa tarde essa palavra, deixe que ela te motive a olhar para dentro de ti e perceber: aqui dentro existe uma força extraordinária. E aqui onde eu vou buscar respostas para tantas coisas que me têm acontecido. Porque Deus está aqui. Eu olho para dentro de mim e percebo Deus. Deus está aí. É preciso apenas olhar. Por isso que muitas vezes eu não tenho contemplado, porque eu tenho buscado Deus fora. Deus está dentro. Senhor, semeia esta palavra dentro do meu coração. Semeia, Jesus.
que ela caia e ela produza frutos. Eu quero entendimento dessa palavra. Foi interessante poder escutar isso, Senhor. Eu talvez nem sabia. Hoje eu tenho a clareza de que a fé é um grande poder de Deus em nós. E muitas coisas podem acontecer mediante o estímulo da fé. A fé é o próprio Deus dentro de nós. Obrigado, Senhor, por essa clareza. Obrigado pela tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e amado.